Começando aqui mais um Café com Consciência, delicioso para a gente conversar sobre algo muito, muito relevante para todos nós. Por que nós perdemos dinheiro? Por que a gente cria formas de perder dinheiro? Por que a gente cria problemas que afastam a gente da nossa prosperidade? E a gente faz isso tão bem, tão bem, tão bem, e a gente se sente tão feliz nos nossos ganhos secundários, a gente se sente tão feliz em perder dinheiro, e é muito louco, né? Porque a gente faz isso sem nem perceber, sem nem imaginar que, na verdade, nós estamos contratando situações, eventos, pessoas para ajudar a gente a perder dinheiro, para ajudar a gente a ficar na escassez, para ajudar a gente a se sabotar, visto que nós perdemos dinheiro e criamos problemas para afastar a nossa prosperidade, já dando spoiler aqui, porque, na verdade, nós acabamos ganhando secundariamente um papel especial, de importância pessoal. Então nós vamos falar sobre isso hoje, vamos recapitular como nós, quando estamos crianças na vida, o que acontece, né? O que a gente prefere receber. Tenho feito várias constelações e vários atendimentos com clientes em que a gente percebe que o dinheiro não tem nem espaço na vida dessas pessoas. E por que o dinheiro não tem espaço? Porque quando a gente vai para a vida como criança, o dinheiro ele não consegue entrar. Até porque o dinheiro é para adultos e não para crianças, não é verdade? Crianças, elas na verdade não podem ganhar dinheiro, criança não pode ter CNPJ, criança não pode fazer sexo, criança não pode um monte de coisa, não pode dirigir, né? E quando a gente está criança na vida é como se a gente desse um comando e falasse assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não posso ter esse negócio não, isso aí não é para mim, tá? Então, bora lá? Nossa, eu tô cheia de papéis aqui, atrasei um pouquinho até para entrar, porque eu tava numa produção muito louca aqui, e então vamos trabalhar, tá bom? Deixa eu escrever aqui qual é o título da nossa live, porque perdemos, vou até colocar assim, perdemos porque todo mundo se inclui, até eu me incluo nessa, de vez em quando eu falo, caramba gente, por que eu tô fazendo tanto mau negócio? Eu vou explicar o que é o mau negócio para vocês também, hoje realmente é uma live assim que nós vamos ampliar muito a nossa visão sobre o papel sistêmico do dinheiro da nossa vida e por que a gente faz esse movimento então de perder dinheiro, então por que perdemos dinheiro e criamos problemas, criamos, até coloquei essa palavra porque essa palavra é bem relevante aqui, criamos problemas que afastam, ou para afastar a prosperidade. Eu vou escrever dessa forma porque vai ficar melhor ainda esse título aqui, tá? Então fixa aí, fixando o comentário, pega papel e caneta, entre em contato aí com os teus colegas, manda para eles que nós estamos entrando nessa live ali através do aviãozinho. Lembrando que toda vez que a gente compartilha um material como esse, o que acontece é que no mínimo as pessoas vão ser convidadas por mais movimentos sistêmicos e tudo mais, e isso é muito bacana, porque a gente acaba estimulando as pessoas a encontrarem o autoconhecimento, né? Às vezes a pessoa ela não vai nem chegar para mim, mas ela vai acabar encontrando de alguma forma aí algumas coisas a respeito da própria constelação familiar, desenvolvimento pessoal, mentalidade, o que mais é possível para ela encontrar, né? E eu estou encaminhando aqui para algumas pessoas também. Ai, dá vontade de caminhar para todo mundo, né? Mas enfim, caminhei para algumas pessoas aqui e acredito que vai ser bem relevante o nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, inclusive, gente, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se você está assistindo essa live depois, né, não está assistindo essa live ao vivo aqui junto com a gente, pode fazer perguntas no YouTube. Estou vendo que o YouTube está sendo mais movimentado, algumas pessoas entrando lá, então podem escrever lá, que eu estou sempre olhando também, ou mesmo entrar em contato com a gente através da nossa equipe para poder fazer as suas perguntas, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que relembrar é esse caminho aqui. Quem não assistiu a live da semana passada, não tem problema, você vai acompanhar essa live do mesmo jeito, mas se você quiser saber mais detalhes sobre esse caminho, eu te recomendo ir lá no YouTube e assistir a live da semana passada. No meu YouTube tem todas as lives, elas estão ficando salvas lá, inclusive se inscreve no canal que você vai recebendo as atualizações por lá também, tá bom? Mas o que acontece então que a gente precisa recapitular aqui? Todos nós, quando nascemos, quando a gente sai da barriga da mamãe, a gente já sai ali com um monte de informação dentro de nós. A gente já tem as heranças de memória celular, as heranças da cultura do lugar onde a gente nasceu, as heranças da comunidade onde a gente está inserido, da família que vai cuidar da gente. Então, esse monte de informação já está ali, prontinha para nos receber quando a gente nasce.
Quando a gente aprende a falar, quando a gente aprende a entender os significados, começa a juntar as palavrinhas, o que acaba acontecendo? A gente pega essas informações já com o significado, a gente não vai lá e escolhe o significado, elas já chegam com o significado. E a gente aprende uma das coisas que mais nos desconecta da prosperidade na face da Terra. Escreve aí, que é julgar os nossos pais. Você julga seus... Não, é você culpa, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Mas enquanto a gente não sabe que a gente julga os nossos pais, o que acaba acontecendo com a gente? A gente se desconecta da casa matriz. A gente se desconecta da luz da vida que vem deles como sagrados. Eu sempre vou falar sobre isso, porque sempre é importante a gente recapitular. O próprio Bert Hellinger falava que a gente precisa tomar pai e mãe todos os dias, 3 vezes ao dia até morrer. Ele, com quase 90 anos de idade, foi convidado a fazer uma constelação para ele se conectar e se resolver com a mãe dele. Ontem eu estava assistindo uma aula muito importante, inclusive falando sobre a história de Bert Hellinger, e a minha professora ela dizia exatamente isso, que Bert Hellinger ele tinha no coração dele uma ideia de que a mãe gostava mais dos irmãos, ou de um irmão em específico, e que não gostava dele. Então, com quase 90 anos de idade, Bert Hellinger estava fazendo uma constelação para ressignificar a relação dele com a mãe dele. Então, gente, é muito importante a gente falar disso sempre. Existe papai e mamãe sagrado, existe papai e mamãe humano. Eu sempre digo que é como se fossem 2 entidades no nosso mesmo pai e mãe ali. O que é o pai e mãe sagrado? O homem e a mulher que te deram a vida. Que naquele momento em que eles fizeram a relação sexual que te concebeu, não importa se ela foi um abuso, a gente sabe da densidade, da dor que existe por uma relação ser, por exemplo, de um estupro ou de qualquer outra forma, às vezes de um homem traindo a esposa, de uma mulher que foi numa balada, transou com o cara, não sabe nem com quem é o cara, não tem o contato do cara e engravidou, não teve como avisar essa pessoa e nasceu esse bebê. Aqui a gente não, quando a gente se refere a pai e mãe sagrados, não importa como foi essa concepção. O que importa é que esse casal, da forma possível para eles, deram um sim de alma para essa criança que nasceu, que pode ser você, que pode ser teu filho, que pode ser tua filha, que pode ser tua avó, pode ser sua tataravó, não importa. O que importa é que a vida só teve continuidade porque através desse sim espiritual, esse casal concebeu um filho, que veio conceber outro filho, que veio conceber outro filho, que veio conceber outro filho e que veio conceber você, ou mesmo os seus frutos, que são os seus filhos, tá? Quando a gente separa, quando a gente entende o que é o pai e mãe sagrado, do pai e mãe humano, as coisas ficam muito mais simples. Porque por que a gente sai de casa? A gente sai da casa sagrada. Por que a gente se desconecta da luz da vida que vem dos nossos pais? Porque a gente aprende a focar na humanidade deles. E, obviamente, como diz a canção de Renato Russo, de verdade, são crianças como você. Seus pais são crianças como você, na alma. Seus avós são crianças como você, na alma. Seus avós, tataravós e todo mundo que veio, todo mundo que existe no planeta Terra, teu marido, teus filhos, todo mundo sempre vai ter dentro de si uma criança. Por quê? Porque todos nós, como humanos, temos as nossas demandas. Temos as coisas que a gente não resolveu com os nossos pais, temos as nossas coisas que a gente não resolveu da nossa história, que, aliás, nós vamos falar de 5 coisas aqui, tá? Quem não pegou papel e caneta ainda pega. Nós vamos falar de 5 coisas aqui, que justamente são as coisas que estão distraindo você, são as coisas que, se não forem resolvidas, vão fazer você perder dinheiro, contratar maus negócios, criar problema que não precisa para afastar a sua prosperidade. O problema pode ser muito bom. Eu sempre falo isso, o problema pode ser muito bom, porque os problemas eles ajudam a gente a aumentar a nossa inteligência, aumentam a gente a criar novas soluções, ajudam a gente a empreender. Empreendedorismo nada mais é do que pessoas que desenvolvem soluções para N tipo de problemas. Mas criar problemas que afastam da prosperidade, criar coisinha, por exemplo, eu acabei de comprar um carro, daí foi lá e bato o carro. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu sempre contratava maus problemas de todos os tipos, mas claro que eu contrato até hoje, né? Porque como humanos a gente sempre vai trazer as compensações, depois eu vou explicar para vocês o que significa maus negócios. Mas eu lembro que assim, eu comprei um carro zero, o meu terceiro carro, na verdade eu tive 3 carros. Eu tive um carro que eu comprei logo que eu comecei a trabalhar, depois eu comprei um carro zero, e aí eu tive que vender esse carro zero para poder
pagar a conta, porque eu estava sempre devendo, eu ganhava sempre muito bem, mas estava sempre devendo. Aí eu vendi esse carro para pagar a conta e comprei um outro carro zero. Dessa vez 100% financiado. Eu trabalhava em concessionária de carro Chevrolet e aí eu estava lá comprando o meu terceiro carro, sendo ele zero e 100% financiado. E o que aconteceu comigo? Depois de entender, né, quantas desordens eu estava tratando nos meus relacionamentos, como eu estava me posicionando num lugar deslocado, como eu não sabia o meu lugar na vida, não sabia o meu lugar em relação às hierarquias das relações e tudo mais. O que aconteceu? Esse carro, ele veio com um problema de motor. E foi um transtorno. Eu nem me lembrava disso, estou me lembrando agora com a egrégora dessa live. Né, que a gente está falando de contratar problemas para a gente poder perder dinheiro e atrasar a nossa prosperidade. E aí, o que aconteceu? Eu tive o maior problema para conseguir trocar o motor. Aí trocaram o motor, mas não trocaram o carro. E aí teve que registrar um novo chassi. Gente, mas foi um transtorno. Aquele carro realmente foi um problema muito sério na minha vida, que me deixou, sabe, vivendo a problemática muito tempo. Eu acho que quase um ano, um pouquinho mais de um ano. E a gente faz essas coisas, né? Por exemplo, a pessoa que mora, já está mais velho, né? A pessoa está mais velha ou mais velho, não importa se é homem ou se é mulher, e aí foi, trabalhou, fez as coisas, mas está sempre vivendo a vida do jeito que a vida está levando. Ainda não se conheceu, ainda não se equilibrou nas suas relações, ainda não conhece as leis sistêmicas, ainda não está vivendo dentro das leis. O que acaba acontecendo? Essa pessoa dá um jeito de falir para voltar para casa. Por quê? Porque a casa aqui, que é essa conexão com a luz da vida dos nossos pais, ela é a essência da nossa vida, ela é a essência da nossa alma, ela é a essência do nosso pertencimento. E quando a gente se desconecta, porque a gente aprende a julgar os nossos pais, a gente aprende a olhar para os nossos pais e achar que eles estão errados, a gente aprende a olhar para os nossos pais e falar que o pai e a mãe deveriam ter feito não sei o que comigo, que eles não fizeram, que um deveria ter feito não sei o que com o outro que não fizeram. A gente julga muito o esposo, o marido, que o homem foi para a mamãe, que o nosso pai foi para nossa mãe, a esposa, que nossa mãe foi para o nosso pai. Ou mesmo a gente acha que está devendo algo para eles, porque meus pais fizeram isso, porque meus pais me deram a vida, porque meus pais me salvaram, não sei das quantas, tal. Então agora eu devo a vida a eles, eu devo uma gratidão que não termina nunca. E detalhe, tá? Bert Hellinger sempre dizia, a gente não deve nada para os nossos pais. Até porque se a gente fosse dever algo para eles, a gente deveria, o que pode ser maior do que a vida que eles nos deram? Então, por isso que, mais uma vez, é muito importante a gente entender o sagrado dos nossos pais. Porque para a gente voltar para casa, para a gente se restabelecer dentro, porque voltar para casa não é voltar para casa para morar com os nossos pais. A vida, sim, faz a gente voltar para casa para morar com os nossos pais. Fez comigo, faz com vários clientes que eu atendo. Vai fazer com várias pessoas e a gente volta para casa da forma possível. Às vezes você vai ficar doente e tua mãe ou teu pai ou alguma pessoa da tua família vai ter que ir lá cuidar de você. Isso é um jeito que a vida faz da gente ficar pequeno, da gente voltar para o nosso lugar, para a gente parar de julgar os nossos pais e a humanidade deles, para a gente conseguir tomar a vida. Enquanto a gente não faz isso, a gente fica na vida como criança. A gente vai para a vida com as nossas demandas e aí a gente percorre esse caminho. Então, quando eu saio de casa, eu vou para a escola. Aí eu vou para a escola esperando que na escola eu vou receber aquilo que eu não recebi dos meus pais, dos meus cuidadores. E os meus pais também, de certa forma, esperam que os meus filhos vão receber, né? Que os seus filhos vão receber algo da escola que eles não conseguiram dar. E aí a escola não dá, porque a escola não tem como dar a luz da vida. A luz da vida está na fonte. Aí o que acontece? A pessoa vai para o trabalho, vai para os relacionamentos. E aí ela vai para o trabalho, ela espera que a empresa que ela está trabalhando vai cuidar dela, igual ela acha que a mãe dela tinha que ter cuidado. Ela vai para o trabalho, ela acha que a dona da empresa, o dono da empresa tem que ser um pai, uma mãe para ela. Ela espera isso, ela espera que os relacionamentos dela vão tratar ela com carinho, com elogios, com beijinhos e abraços. Aí, de repente, essa pessoa ela é mandada embora, ou de repente essa pessoa é corrigida, né? De repente a vida traz para ela alguns desafios e ela não dá conta. Porque quando ela está criança, que ela está sem o papai e a mamãe na luz da vida dentro do coração dela, mais uma vez repito, não é morar com o pai e com a mãe, a casa. É estar com o pai e a mãe dentro sem demandas, tá? E aí a pessoa está lá, então ela vai para o trabalho dela, ela muitas vezes, inclusive, não ganha dinheiro, muitas vezes ela vai para o trabalho querendo salvar todo mundo e não consegue receber por isso. As pessoas estão tão machucadas, nós estamos tão machucados que a gente não consegue receber. A gente vai para a vida só querendo dar, querendo dar, querendo dar, querendo dar. E por que a gente só quer dar?
Porque, na verdade, a gente tem medo de parar para receber e as pessoas deixarem de nos amar. Então, nós vamos para o trabalho com essa criança machucada, desejando só entregar, para ser visto, para ser sentido, para ser percebido, inclusive, como importante. Porque é como se eu fizesse assim, ok, se eu chegar no meu trabalho e eu não for imprescindível, se as pessoas não olharem para mim e me verem como importante, não me elogiarem, não me reconhecerem, eu não vou ser importante o suficiente. E a gente vai abrindo mão do dinheiro para que isso aconteça. Isso são demandas com o papai e com a mamãe. Tudo que eu estou falando aqui para vocês tem a ver com as demandas que a gente tem em relação aos nossos pais, tá? É muito importante esse caminho. E a mesma coisa acontece nos relacionamentos. Relacionamento com amizades, relacionamento com sócios, parceiros, relacionamento com namorado, namorada, relacionamentos de casal. Porque daí o que eu faço com o meu relacionamento? Eu vou lá pro meu namorado, pro meu marido, eu vou lá pra minha namorada, pra minha esposa, e eu começo a desejar que ela me dê o que eu acho que minha mãe e meu pai não me deram. Eu começo a desejar que ela faça por mim o que eu acho que minha mãe tinha que ter feito pro meu pai, e não fez. Eu começo a desejar que a minha esposa, que é minha namorada, faça por mim o que eu acho que minha mãe tinha que ter feito para mim e não fez. Então eu começo a projetar nos meus relacionamentos essas demandas, eu começo a projetar e a desejar e a espelhar, desejando que todas as pessoas que estão em relacionamento comigo supram esse vazio que existe dentro do meu peito porque eu estou desconectada dos meus pais. Da fonte de luz da vida que vem dos meus pais. Veja que, mais uma vez, não é do meu pai e da mãe humano. Pai e mãe humano são também crianças com suas demandas. Pai e mãe humano também têm as suas questões. Se a gente for pegar, até eu fiz uma imersão esses dias lá em Florianópolis e foi muito lindo, né? Bom dia, Cíntia, querida. Luiz falou, verdade, expectativas, né? Bom dia, Luiz, também bom dia a todos vocês que estão aqui, tá? Eu fiz uma imersão muito linda lá em Floripa e praticamente todas as constelações levaram a gente a uma questão muito, muito, muito profunda com a mamãe. Nós temos muitas questões com os nossos pais e com a nossa mãe, mesmo que seja homem, com mulher, não importa. Nós temos muitas questões com a nossa mãe. Nós temos questões com o nosso pai também, mas essa imersão ela trouxe a gente numa profundidade em relação à nossa mamãe. Só que a nossa mamãe é o quê? Ela é simplesmente a pessoa que nos nutriu. A mamãe é a pessoa que você estava lá na barriguinha dela e se ela não tivesse ficado com você ali no forninho até você nascer, você não estava aqui. E tem muitas pessoas, né? Às vezes eu brinco, falo assim, mas minha mãe fumou crack a gravidez inteira. Cara, mas se você tá aqui, deu certo. A nutrição dela foi suficiente para você. Entendeu? Mas minha mãe traiu meu pai na gravidez. Minha mãe transou com todo mundo que ela conhecia na gravidez. Minha mãe fumou, minha mãe bebeu, minha mãe falou palavrão, minha mãe... Sei lá o que minha mãe fez. O que importa é que a sua mãe, como sagrada, ela conseguiu nutrir você do jeito possível para ela e para você. E você está aqui hoje recebendo da vida, porque isso aconteceu. Bert Hellinger diz que o sucesso tem a face da mãe, né? Mas a gente tem notado o seguinte, que não é a face da mãe no sentido, a expressão da mãe, a cara da mãe, não é isso. Na verdade, a Cris falando, imersão transformadora, né, Cris? Verdade, vou fazer uma imprudente em breve, tô com saudade de fazer aqui também, né? Vou voltar a servir aqui com as imersões e workshops também. Mas o que significa essa questão do sucesso tem a face da mãe? A nossa mãe, ela foi exatamente o ser que nos nutriu para a gente estar aqui. Se a nossa mãe, por alguma razão, não tivesse podido nos nutrir da forma possível para ela, nós não teríamos nem nascido. Nosso pai e a nossa mãe como sagrados, eles são muito, muito, muito importantes. Porque eles deram mais do que o material genético que nos concebeu. Eles deram sim de alma, um sim espiritual para a nossa vida. E isso não é uma coisa consciente. Isso precisa ser compreendido, tá, gente? Porque, assim, a gente vê vários casais tentando engravidar que não conseguem. A gente vê vários casais que engravidaram do além, né? Que foram lá, fizeram uma noite de sexo e aí engravidaram, etc. Só que o sim de alma que esse casal, que é o teu pai e tua mãe, deu para você, ele é tão grandioso, ele é tão sublime, ele é tão surreal, ele é tão fora do comum, ele é tão extraordinário, que não tem como a gente mensurar isso. Entende?
E a sua mãe teve que ficar lá mais um pouquinho. Ela teve que ficar lá te nutrindo. Só que quando a gente aprende a julgar, lembra como a gente estava falando então? Eu aprendo a julgar meu pai e minha mãe, eu aprendo a achar que meu pai não deveria tratar minha mãe do jeito, minha mãe não deveria tratar meu pai, e todas aquelas coisas, minha mãe deveria ter feito tal coisa pra mim, senão ela não é uma boa mãe. A gente aprende, né? Uma boa mãe é nananã, um bom pai é nananã, blá, 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 blá. E a gente quer viver a nossa vida em função de ser melhor que os nossos pais foram pra gente. Porque eu vou ser uma mãe melhor pra minha filha do que minha mãe foi pra mim, porque eu vou ser um pai melhor para os meus filhos que meu pai foi para mim. Eu vou arrumar um marido melhor do que meu pai foi para minha mãe. Eu vou ser uma esposa melhor do que minha mãe foi para meu pai. E assim, todas essas projeções que a gente faz mantém a gente ainda mais afastado dessa casa. Paula, mas você sempre diz que a gente tem que honrar os nossos pais fazendo diferente que eles, que a gente tem que ser melhor que eles, a gente tem que ser melhor que os nossos pais. A gente tem que ser melhor do que a nossa ancestralidade. A gente realmente tem. Isso é um fato, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para copiar e colar. Copiar e colar não vai honrar a vida. Honrar a vida é fazer diferente. Só que a intenção determina o resultado. Escreve isso aí. A intenção determina o resultado. Tô com a minha caneca da Eleven, do meu amigo Glauber querido. Olha que lindo. Então escreve aí. A intenção, principalmente a intenção inconsciente, é que determina o meu resultado. Então, se a intenção que eu tenho de ser melhor que os meus pais, de fazer diferente dos meus pais, dos meus ancestrais, está na dor dessa criança, está nas demandas que eu não resolvi com os meus pais, o que vai acabar acontecendo comigo? Eu vou contratar situações parecidas. Elas não vão ser bem iguais, porque a vida faz assim, ó. A vida faz... eu vou fazer essa menina repetir as coisas que o pai e a mãe dela fizeram. Eu vou fazer ela repetir essas coisas que ela não concorda dos pais dela, porque ela vai ter que passar pela experiência. E aí sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ser obrigada a ver que o pai dela e a mãe dela são muito bons. Ela vai ser obrigada a ver a luz dos pais delas. Ela vai ser obrigada a voltar para o lugar dela. A vida faz disso com a gente. Eu passei isso em relacionamento de casal, eu passei isso em relacionamento com dinheiro. Eu lembro quantas coisas eu ficava indignada. Falava, meu Deus, mas por que a minha vida não flui nisso? Por que eu estou aqui vivendo essa dor? Por que eu estou aqui sofrendo tudo isso? E ao mesmo tempo eu achava que eu não tinha escolha. Aí que eu fui perceber que, na verdade, tudo aquilo que eu julgava como errado na vida dos meus pais, que eu queria mudar na vida dos meus pais, que eu queria mudar em relação ao que eu sentia sobre eles, na verdade eu fazia da mesma forma, um pouquinho diferente, mas eu acabei repetindo aquilo porque a vida faz isso para a gente voltar para o nosso lugar. A única forma que a vida tem de nos colocar pequenos diante de algo tão grande, que é o sagrado dos nossos pais que nos deram a vida, é fazendo a gente levar os tropeços ali que vão fazer a gente voltar para o nosso lugar. Isso chama-se compensação. A vida vai trazer movimentos de compensação para que nós possamos voltar para o nosso lugar. Por quê? Porque a lei do pertencimento, que é maior do que qualquer coisa, as leis da vida, a ordem, pertencimento e equilíbrio, elas são leis que regem a natureza, na verdade, né? Elas não são leis humanas, embora as leis humanas são muito importantes também, mas a gente está falando de outra coisa aqui. As leis que regem a vida, que regem a nossa natureza, elas são atemporais, elas são onipotentes, elas são onipresentes. Eu estou aqui no 17º andar. Se eu não acredito na lei da gravidade e eu pulo daqui, o que adianta eu não acreditar na lei da gravidade? Eu vou cair, vou morrer. Vocês concordam com isso? A mesma coisa acontece com as leis da vida, as leis naturais da vida. Você acreditando nelas, conhecendo elas, não gostando delas, gostando delas, elas vão atuar na tua vida. E a lei do pertencimento, ela prevê que a gente não perca o nosso lugar na família. E a nossa alma, na tentativa de manter a gente ali conectadinha com a família, faz com que toda vez que a gente não concorda, que a gente não respeita a nossa origem, que a gente não está estruturado nas leis, a gente vai utilizando dos recursos da vida, de situações, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, relacionamento de casal, nas nossas amizades, nossa relação com dinheiro, com negócio, com profissão e tudo mais. A vida vai trazendo situações que vão fazer a gente entrar em maus negócios, em perdas, para que a gente possa compensar essas desordens. Toda vez que a gente está fora do nosso lugar, a vida então traz situações que é essa que a gente está falando aqui, de perder dinheiro e criar problema que não precisava, que vai afastar a gente da nossa prosperidade. O que é criar um problema, por exemplo, para afastar da nossa prosperidade? A gente
morar com os pais depois de 40 e poucos anos de idade e entrar numa depressão profunda e não conseguir sair de casa. É um problema que a gente cria para não conseguir prosperar, para não conseguir fluir na vida, entende? Acabei de comprar um carro novo, igual eu estava falando para vocês, o carro zero, lindinho, cheirosinho, gostosinho, problema de motor, tivemos que trocar o motor, daí deu maior problema, documento, caramba, 4, 1 ano e tantinho de problema do carro, acabei vendendo o carro porque eu não aguentava mais o carro, nem curti, não tive nem prazer com o carro, entendeu? O que mais que a gente faz? Por exemplo, esses tempos atrás eu falei, tô com alguma desordem importante aí, porque na mesma semana, num dia, um ônibus me fechou, eu rasguei o pneu do meu carro, aí tive que parar o carro, tive que trocar pneu, tive que não sei o que, nananã. E na outra semana, uma chuva torrencial, até hoje eu não sei como que eu fui parar num lugar lá, eu fui ver um negócio, aí acabei caindo num bairro lá, que eu não sei nem que bairro que era, e aí a hora que eu cheguei em casa eu tava sem placa do carro. Maior transtorno, tive que... Ainda bem que o Rodrigo me ajudou, o meu amigo lá, o Diego, me ajudou, etc. A gente conseguiu entrar em contato, conseguimos fazer para a placa vir para cá para colocar a placa, mas quase que eu tive que trocar a placa para Presidente Prudente. E, nossa, tipo, uns detalhes ali que eu não vou entrar na questão aqui que não vale a pena, né? Porque não é essa questão, mas assim, um monte de encheção de saco em 2 semanas. Aí eu parei e falei, opa, porque toda vez, gente, que você está perdendo alguma coisa, que você está perdendo muita energia, que você está fazendo muito esforço para realizar alguma coisa, que você está perdendo dinheiro, que as coisas estão acontecendo na tua vida e estão deixando você... Tem cliente que fala assim para mim, Paula, parece que a hora que eu fui falar com você, que a gente começou a tratar, aí veio uma conta que eu não estava esperando. Aí veio, eu bati o carro, tive que arrumar o carro, meu carro quebrou e não sei o que lá. Acabou não sei o que da minha geladeira, tive que trocar de geladeira. E muitas vezes acontece isso como um contra-controle da vida, né? Você vem por um tratamento, você vem começar a se olhar, você vem começar a buscar as ordens da vida para você se ordenar, para você entrar no seu lugar, para você se curar, para você curar suas histórias, e a vida parece que entra num surto psicótico de perdas e afins. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a vida também vai trazer para você, ela vai te ajudar a acelerar a sua transformação. Só que muitas vezes, a hora que a gente começa a entrar em contato com a verdade, a gente acaba vendo muito mais as coisas acontecendo do que a gente consegue ver quando a gente não está com a consciência aberta. E a verdade vos libertará, está escrito. Jesus disse, a verdade vos libertará. E é disso que se trata, até toda arrepiada aqui. É disso que se trata a gente se conhecer, inclusive. É disso que se trata a gente olhar esse caminho, inclusive. Porque a gente sai da casa, que é essa conexão da nossa luz da vida em relação aos nossos pais, e a gente vai buscar fora o que na verdade está dentro. Então aí nós vamos para a escola, nós vamos para o trabalho, para os relacionamentos, e a gente não para por aqui. Porque a maioria das vezes a gente não encontra aqui. Às vezes a gente até fica, por exemplo, tem pessoas que ficam na escola, e aí faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, e não consegue colocar em prática o seu conhecimento. Isso é uma prova de que essa pessoa está em disfunção. Ela está usando a escola para suprir algo que ela não considera que ela teve em casa. Ela busca reconhecimento e não dinheiro. Crianças, escreve isso aí, tá? Crianças buscam reconhecimento, elogios e palmas como pagamento, porque crianças não dão conta de ganhar dinheiro, porque as crianças estão buscando importância pessoal, elas não dão conta de fazer a troca em equilíbrio. Crianças dão e não conseguem receber. Sim? Aí vai para a escola e faz esse movimento. Vai para o trabalho. Como que a gente sabe que uma pessoa está em disfunção, que ela está com muitas demandas e feridinhas abertas e ela está compensando no trabalho? Ela fica workaholic. Quem me conhece sabe que se eu não presto atenção, se eu não me percebo, eu fico workaholic facinho. Trabalho, enlouquecidamente. Só que hoje, com mais consciência, eu sei quando parar, eu percebo que as coisas estão acontecendo e que eu estou entrando em desequilíbrio, porque é um movimento, né, gente? Um movimento de consciência, você vai percebendo, vai se ajustando, volta para o seu lugar, né? Mas quem está em disfunção, não está se tratando, não sabe da verdade que liberta, não sabe que precisa voltar lá no pai, na mãe, na fonte, sem julgamento, a pessoa ela vai usar o trabalho como uma forma de compensação.
Aí ela perde relacionamentos, ela perde família, muitas vezes ela trabalha de graça ou ganha muito menos dinheiro do que ela poderia ganhar no trabalho, porque o que ela está buscando no trabalho, na verdade, está lá na casa que ela não quis reconhecer. E nos relacionamentos também. Aí ela vai contratar relacionamento abusivo, ela vai contratar traições, ela vai contratar pessoas que ela vai chamar de ingrata. Esses dias eu estava tratando uma pessoa e a gente estava conversando. A carreira dela começou, o início da carreira dela, ela trabalhou mais de 1 ano de graça. E aí a gente estava fazendo, né, uma constelação para poder olhar ali o que estava acontecendo, para bloquear. Porque ela tem um negócio muito legal, o negócio está prontinho para se expandir, para crescer, para virar até franquias. O negócio dela é muito massa. Mas por que ela não está crescendo? A gente fez um diagnóstico sistêmico e isso você pode fazer aí, tá? Você pode percorrer a sua história e você pode ver quais são as coisas que você não respeitou na sua história. E o que realmente estava acontecendo lá no começo da tua jornada. E aí, no caso dessa pessoa, a gente percebeu o seguinte, que lá no começo, todo esse trabalho que ela fez de graça, ela ganhou muita experiência, sim, ela aprendeu muitas coisas que a faculdade não informaria a ela, foi muito legal, mas ela tinha uma mágoa no coração ainda. Ela achava que ela tinha que ter ganho mais. As crianças, elas colocam como vítima. Criança, quando a gente está se relacionando com a vida como criança, a gente acha que o mundo está contra a gente, que ninguém gosta da gente, ninguém me ajuda, tudo é muito difícil. Tem até escrito aqui algumas coisas. Ó. A criança, ela segue a demanda, ela não se organiza, ela não se planeja, ela não tem posicionamento estratégico, ela fica dependendo dos outros. A criança vai para um relacionamento de casal, ela fica dependendo da história do outro, ela se projeta na história do outro, ela começa a viver a história do outro. Essa criança, né, essa pessoa que está se relacionando como criança na relação de casal, ela não tem vida própria. Ela começa a sugar tudo do outro, embora ela pareça que está dando. Ah, porque eu dou carinho, porque eu dou atenção, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu arrumo as coisas para a pessoa, porque, sei lá, eu levo a pessoa para passear, eu levo a pessoa para jantar, eu levo, não, parece que ela está dando, mas na verdade ela está sugando. Ela começa a sugar a vida da outra pessoa, porque ela não tem identidade própria. Entende? Então ela inclusive espera que o outro dê para ela tudo aquilo que ela acha que a mãe dela e o pai dela tinham que ter dado para ela e não deram. Percebe mais uma vez que tudo se trata desse movimento da gente ter demandas com os nossos pais que não foram curadas, não foram tratadas. As crianças buscam reconhecimentos, aplausos, elogios e aceitam isso como dinheiro. Várias vezes eu faço exercício que eu pego assim, ó, 2 peças. Vamos fazer até esse exercício? Vou fazer esse exercício aqui com vocês. Eu não vou contar o que as pedras são inicialmente, tá? Mas, ó, então nós temos aqui 2 pedras. Eu vou colocar uma intenção nessa pedra aqui e vou colocar uma intenção nessa pedra aqui, tá? Então, deixa eu só escrever aqui, até para daí eu mostrar para vocês o que foi. Eu vou escrever aqui a pedra preta, daí você vai olhar e você vai escolher qual que você prefere, tá? A pedra preta e a pedra amarela, né? Beijinha aqui. Bege, eu vou escrever. Você vai ver o que você prefere, tá? Receber quando você vai trabalhar, quando você vai fazer uma troca de adultos, tá bom? Então, olha para as 2 pedrinhas, ela tá com uma manchinha aqui, né? Tá tudo bem. Então, ó, você vai olhar para as 2 pedrinhas e inicialmente você vai fazer o seguinte exercício. Você vai olhar, se relacionar com essas 2 pedrinhas e vai sentir no teu corpo qual dessas 2 pedrinhas te chama mais atenção à primeira vista. E você vai anotar aí. Quem quiser escrever aqui pode escrever. Nós vamos fazer esse exercício em 3 etapas. Então, a primeira etapa, você pensando aí, como que eu prefiro receber quando eu estou numa relação de trabalho, tá? Então, como que eu prefiro receber? Qual pedrinha parece mais o tipo de pagamento que eu gosto de receber, que eu prefiro receber numa relação de trabalho? Então, você vai olhar e você vai escrever aí, eu prefiro receber a pedrinha preta ou prefiro receber a pedrinha bege. Anota. Pode escrever aqui para mim, tá? Aí agora, nós vamos fazer o segundo olhar. Agora eu quero que você olhe para as 2 pedrinhas e você vai sentir no seu corpo também qual das 2 pedrinhas parece que tem mais luz para você. Mais luz. Então, você vai olhar as 2 pedrinhas, se relaciona com a imagem das 2 pedrinhas e perceba para você qual parece que tem mais luz. E anota. Qual tem mais luz? Anota aí, tá? Agora, num terceiro momento, eu peço que você feche os seus olhos um pouquinho
e você vai trazer na sua mente a sensação da verdade, a luz da verdade, a palavra verdade, a força da verdade. Mentaliza a verdade, atuando em você, no teu corpo, na tua mente, no teu coração. Então abre os seus olhos e agora você vai olhar para as pedrinhas novamente e você vai ver qual que é das duas pedrinhas que representa a verdade sobre a forma como você gostaria de ser pago na vida, quando você está na sua relação de trabalho. E anota aqui para mim. Ou e anota aí no seu papel também, porque daí você pode usar esse exercício, tá? Então, quem aqui, na luz da verdade, prefere a preta, escreva eu. Quem aqui, na luz da verdade, prefere a beijinha, escreva eu. Esse exercício, ele é muito interessante porque a gente passa por 3 movimentos. O primeiro movimento, que foi aquele que você escolheu à primeira vista, né? A pedrinha que mais me chamou a atenção foi tal. Esse primeiro movimento, você pode até escrever aí, porque esse exercício ele é maravilhoso. Você pode utilizar esse exercício para fazer qualquer tipo de verificação. Mesmo que você não tenha pedrinha, mesmo que você não tenha aí um objeto. Mas eu vou te explicar como é que é o caminho do exercício, tá? Então, à primeira vista, você está no seu cérebro reptiliano. O que é seu cérebro reptiliano? É seu cérebro de ação e reação. Se eu perguntasse para você agora, de sopetão, e você não pensasse, você ia dizer para mim, é isso, entendeu? Então, esse é o primeiro cérebro. Às vezes, você até escolhe a mesma pedra, a mesma coisa as 3 vezes, tá? Mas é importante que você saiba esse caminho. Então, a primeira é a tua ação e reação. É aquela resposta que ela vem sem pensar. Ela vem do impulso daquilo que está pronto e preparado no teu sistema reptiliano, teu sistema de ação e reação, tá bom? Do instintivo, vamos dizer assim, certo? A segunda, ela já é mais elaborada, ela já está no seu sistema límbico. Só que ela está no seu sistema límbico, e eu costumo dizer o seguinte, que todas as vezes que a gente para e olha à segunda vista esse exercício, na verdade, tem muito da nossa criança machucada ali. Então, não é confiável essa segunda resposta se você está desejando ampliar a sua consciência num nível mais amplo, ampliar no nível mais amplo, tá? Então, por isso que a gente faz até o terceiro exercício. Mas a segunda resposta, então, é do teu límbico, é do teu emocional ali. E quando você olha a sua segunda resposta, ela está trazendo esse conteúdo emocional, que muitas vezes está ligado à nossa criança machucada também. Aí, por isso, a gente vai para o terceiro cérebro, a gente vai para o terceiro movimento. O terceiro movimento, por isso eu gosto de fechar os olhos, nem todo mundo que trabalha com esse exercício faz dessa forma, mas eu gosto, eu acho uma contribuição a gente fechar os olhos e pedir a luz da verdade, pedir a força da verdade. Até em Access Consciousness a gente usa a palavra verdade antes da gente fazer uma pergunta, antes da gente fazer uma reflexão, porque quando a gente fala a palavra verdade, o nosso cérebro ele fala, putz, não vou poder mentir, putz, entendeu? Então, por isso que eu gosto de pedir a verdade ali. Aí, na luz da verdade, você toma aquela decisão, você olha aquilo que de verdade, não aquilo que é mais bonitinho, mais fofinho, mais lindinho. Aí você está num cérebro adulto, você está num cérebro iluminado, você está no teu eu superior, tá? Então, sem mais delongas, escreva aí. A pedrinha bege representa reconhecimento, tá? Eu quero ser pago com palminhas, com elogios, eu quero ser paga com reconhecimento. A hora que a pessoa fala, ai, como você é maravilhosa, você salvou a minha vida, você é tão incrível, meu Deus, o que seria de mim sem você? Nossa, parabéns, você é maravilhosa, blá, 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 blá. Então, a pedrinha branca representa reconhecimento. É muito possível que quem fez o exercício inteiro tenha escolhido em algum momento a pedrinha branca também. E aí você pode observar em qual das etapas você escolheu a pedrinha branca. Isso pode te ajudar a ampliar a tua consciência também. Por exemplo, se eu não penso, eu pego a pedrinha branca, que é o primeiro cérebro, né? Ou então, nossa, olha, quando eu tô ali na minha criança machucada, eu tô escolhendo a pedrinha branca. Ou mesmo na luz da verdade, eu percebo que eu quero a pedrinha branca. Por que eu quero a pedrinha branca na luz da verdade? Porque eu ainda estou esperando coisas do meu pai e da minha mãe, eu ainda estou lá naquelas demandas de criança machucada e eu estou me relacionando com a vida, com os meus parceiros, com os meus vínculos como criança. Paula, mas eu escolhi a preta que representa dinheiro. Ei, que legal, eu escolhi a preta, meu Deus, eu já quero ser paga com dinheiro. Eu tô arrasando, já tô curada. Não quer dizer que você não esteja bem. Assim como não quer dizer que você esteja bem tendo escolhido a amarelinha também.
tá? Por quê? Porque depende muito de como nós estamos naquele dia. Porque depende muito de como nós estamos nos posicionando. Tem dia que a gente acorda encriançada, encapetada, estimulada pelo eu inferior. Tem dias que a gente tá se sentindo mal, que a gente tá com a autoestima lá embaixo, mesmo que a gente esteja se tratando. Gente, vocês me conhecem, eu me trato muito. Meu Deus do céu, eu tô sempre me trabalhando, tô sempre me percebendo. Esses dias mesmo eu fiz estava contando ontem para uma cliente. Eu fiz uma constelação, na verdade eu fiz uma observação sistêmica, um diagnóstico sistêmico da minha empresa. Né? Eu estava observando o seguinte, como que era melhor eu receber os pagamentos. Porque eu recebo pagamentos em pessoa jurídica e recebo pagamentos em pessoa física. E eu estava lá observando para ver como é que era melhor eu fazer isso, como é que eu ia trabalhar isso na contabilidade para isso ficar dentro das leis. Né? Até porque o que acontece? Quando a gente não respeita as leis, gente, o governo, anota isso, que isso é muito importante, isso vai ser tema de próximas lives também. O governo está para o nosso dinheiro, assim como os nossos pais estão para nós. Então o governo ele é muito grande. O governo é muito grande. Assim como os nossos pais sagrados, eles são muito grandes. Não tem nada maior para a nossa vida do que os nossos pais sagrados. A gente tem falado muito sobre isso, né? Então, quando eu desrespeito o governo, quando eu questiono o governo, que daí eu não quero pagar imposto e tudo mais, o que eu acabo fazendo? Eu acabo contratando maus negócios. Aliás, eu preciso escrever isso. São 6 coisas, então, não 5 coisas. Vou escrever a 6ª coisa aqui, que é burlar o governo. Burlar o governo faz a gente atrair maus negócios, contratar maus negócios. Daqui a pouco eu vou falar para vocês as 5 coisas, tá, gente? Agora 6 coisas. Meu Deus do céu, ficou uma doideira aqui. 6 coisas que fazem a gente perder dinheiro e criar problemas que afastam a nossa prosperidade. Então eu vou deixar didático aqui para você essas 6 coisas, porque isso vai ajudar bastante você a se perceber na vida. Mas aí eu estava contando da constelação que eu estava fazendo para mim, do diagnóstico sistêmico que eu estava fazendo para mim, para minha empresa. Aí então, eu coloquei lá 3 formas de pagamento. Eu coloquei a forma de pagamento só pessoa jurídica, que é minha empresa de treinamentos, só pessoa física, que daí entra o meu CRP, né, que eu sou psicóloga e tudo mais, e os recibos que eu posso dar como psicóloga, e das 2 formas. E aí, estava fazendo lá esse exercício, estava ampliando a minha consciência, aí eu percebi que eu precisava colocar a psicologia mais de perto. Foi lindo, eu estava lá fazendo uma super ampliação de consciência, percebi várias coisas super legais, já estou lá com a Fábia, minha secretária, a gente já está organizando uma forma nova de trabalhar isso com os nossos clientes. É muito legal quando a gente toma consciência, porque a gente consegue criar estratégias de forma muito rápida, né? Inclusive, eu trato muito isso com os meus clientes. Às vezes o cliente chega e fala, Paula, eu preciso entender o que está acontecendo. A gente faz uma sessão ali, uma mini imersão de 2, 3 horas, mais ou menos, a gente consegue arrumar essas coisas, tá? Enfim, mas isso daí é só um adendo, porque daí se de repente você um dia precisar de algum apoio nesse sentido, você pode contratar uma sessão para a gente poder fazer esse diagnóstico e essa ampliação de consciência de forma sistêmica também, tá? Mas aí tava ali bem bonita a imagem do meu diagnóstico, né? Tava a pessoa o bonequinho que representava eu tava olhando para os meus produtos, né? Então tava lá o Vida Viva, tava lá a mentoria individual, tava lá as classes de barra de axis, as sessões de barra de axis, tava lá as mentorias empresariais, as sessões individuais únicas, estava lindo. Eu coloquei todos os meus produtos, a Paula estava olhando para todos eles, estava olhando para as formas de pagamento, as formas de pagamento estavam legais, estavam equilibradas, mas de repente eu comecei a lembrar de umas situações que estavam acontecendo comigo, desses maus negócios, né? De alguns clientes que começaram a me dar trabalho, nunca mais eu tinha tido cliente me dando trabalho para pagar, sabe? Situações assim que a gente tinha combinado de um jeito e daí de repente a pessoa fez de outro jeito e eu não tinha mais como voltar atrás. Aí eu falei, gente, eu vou colocar isso no campo. O que será que isso está querendo dizer? Aí eu pedi para a Fábio, que estava junto comigo, eu falei, Fábio, eu dei 2 pecinhas para ela e pedi para ela colocar essas 2 pecinhas no campo. Foram exatamente essas 2 pecinhas aqui. Essa aqui representando bons negócios. O que são bons negócios? Os negócios que fluem, né? As coisas que eu faço que elas multiplicam, que elas geram mais dinheiro, que elas geram mais prosperidade, que elas geram leveza, inclusive, né? Porque bons negócios não tem a ver só com dinheiro. E maus negócios não tem a ver só com dinheiro, tem a ver também com esforço. Muitas vezes a gente começa a perder as coisas e começa a fazer muito esforço para conseguir as coisas, porque a gente está em maus negócios. E maus negócios, lembre-se, é a postura que a gente se relaciona com a vida como criança, né?
E tem a ver também com outras coisas que você já vai perceber junto comigo agora. Aí ela colocou esse aqui quase saindo da placa, tipo assim, esse aqui quase saindo da placa, e esse aqui eu vou colocar, esse aqui seria o dinheiro lá, a forma de pagamento, e aí ela colocou isso em cima. E a minha bonequinha, deixa eu pegar uma bonequinha grande aqui, a minha bonequinha estava aqui. Minha bonequinha estava aqui e ela estava olhando por aqui, estava olhando os produtos que estavam aqui. Tava bem bonitinha, ela tinha uma visão bem ampla dos produtos, da forma de pagamento, estava tudo muito equilibrado. Mas aí a hora que eu peço para colocar os maus negócios, ela coloca bem na frente da bonequinha, percebe? Os maus negócios estavam me impedindo de ver os meus produtos, estava me impedindo de ver as coisas que eu mesma estava criando para poder gerar mais dinheiro, para poder servir mais aos meus clientes. Aí eu falei, caramba, o que será que tem ali que eu não percebi ainda? O que eu ainda não percebi sobre isso, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade. Pergunta de Axis, fica a dica, né? Aí eu coloquei 3 coisas. Eu coloquei, a coisa 1 seria, eu estou entregando demais. Por exemplo, eu estou ficando muito tempo com o meu cliente, estou entregando demais para o meu cliente não está me pagando o suficiente por isso. Então é uma desordem minha de entregar, de dar. Não era. Aí eu coloquei uma outra coisa. Será que é uma desordem com os meus parceiros? Porque vira e mexe a gente entra em desordem com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, as pessoas que estão junto com a gente servindo, né? Também não era. Aí eu coloquei a terceira coisa, a minha intenção de salvar os meus clientes. E o que era? Que estava me provocando, me gerando os maus negócios, a ponto dos maus negócios ficarem na minha frente, a minha intenção de salvar os meus clientes. Por mais que a gente se perceba, ontem mesmo nessa aula que eu estava assistindo, porque eu estou fazendo uma nova formação com a constelação familiar, e ali o professor falava sobre a postura fenomenológica. A postura fenomenológica é uma postura de observação sem julgamento. A postura que nós trabalhamos na constelação familiar é uma postura sem julgamento. É a gente olhar o outro, para a gente olhar as histórias, para a gente olhar os fenômenos que estão se mostrando para a gente ali, sem intenção. E principalmente respeitando o destino daquela pessoa, de tal maneira que às vezes a pessoa está ali na sua frente e ela nem pode olhar para aquilo que está se mostrando, então a gente para por ali. Mas quando eu, sem querer, na minha humanidade de facilitadora, estou querendo salvar o outro, assim como você pode estar querendo salvar tua mãe, você pode estar querendo salvar seus clientes, você pode estar querendo salvar teu marido. Eu recebo muitos clientes que chegam assim, ó, Paula, quero que você atenda meu marido. Paula, quero que você atenda minha mãe. Tem clientes que falam para mim, vou pagar para você atender fulano de tal. Eu vou pagar para você, recentemente até teve uma pessoa que falou, Paula, eu vou pagar para você atender minha irmã. Porque minha irmã tá mal, porque minha irmã não sai do quarto, porque minha irmã isso, porque minha irmã aquilo. Aí eu digo, sua irmã quer? Ela, não. Então eu não vou atender ela, eu vou atender você. Para você entender por que você quer salvar a tua irmã. Né? Mas mesmo sabendo disso, mesmo trabalhando com isso, eu também entro em desordem de vez em quando. E olha só, toda vez que a gente entra em desordem, toda vez que a gente sai do nosso lugar, toda vez que a gente desrespeita o destino de alguém, toda vez que a gente acha que o outro não dá conta das suas próprias questões, nós estamos entrando num desequilíbrio. E todo desequilíbrio, escreve isso, todo desequilíbrio gera compensação. Toda desordem gera compensação. Toda vez que eu estou fora do meu lugar numa relação, eu obrigatoriamente, por conta da lei do pertencimento, vou encontrar maneiras, logicamente inconscientemente, de compensar. E a compensação está diretamente relacionada, principalmente porque a energia mais forte de troca do mundo dos adultos é a energia do dinheiro. Então, por isso que, principalmente, quando a gente está compensando uma desordem, a gente perde dinheiro. E a gente perde dinheiro de várias formas, porque às vezes a gente não perde dinheiro só o dinheiro físico em si. Às vezes a gente perde o dinheiro, por exemplo, ficando doente e não conseguindo trabalhar. A gente perde dinheiro, por exemplo, contratando algo que a gente não usa. Eu mesmo já contratei um monte de curso que eu olhei lá e comprei e não fiz nada, né? Claro, às vezes a gente faz o curso naquilo que o curso tem para nos dar. E a gente também precisa aprender a ver o que foi suficiente. Foi suficiente é uma expressão de adultos, tá? A criança acha que tem que fazer tudo. A criança acha que ela comprou igual livro. Tem gente que fala assim, Paula, você não lê livro inteiro? Como que você não lê um livro inteiro? Eu falo, cara, eu não preciso ler o livro inteiro. Eu vou abrir o livro e o livro vai me dar... Ó, até peguei a coragem de ser imperfeito para ancorar a nossa sessão aqui. Eu vou abrir o livro, eu vou ler o livro, eu vou tomar do livro, etc. Daqui a pouco eu vou, descanso esse livro, pego outro livro, depois eu volto nesse livro. Para mim, tá? Uma postura de adulto tem a ver com a gente tomar dos recursos que estão disponíveis para nós aquilo que é suficiente.
Se eu também fico enlouquecida, querer fazer todos os cursos, sei lá, eu comprei um curso que tem 1000 aulas. Cara, eu não vou fazer 1000 aulas. Hoje os cursos online, os meus cursos mesmo, a gente vai entrar agora no movimento novo do Vida Viva, né? O movimento do Vida Viva, você vai receber uma plataforma com um monte de aula gravada já lá. Entendeu? Quem estava no Vida Viva com a gente, tem lá mais de 180 horas de aula gravada só de sessão terapêutica. Mais os bônus que vieram lá dos primeiros programas Vida Viva, que tem yoga, tem meditação guiada, tem Theta Healing, programa Vida Viva é maravilhoso, né? Só que é óbvio que se você for querer assistir tudo, até você começar a fazer algo com isso, você vai entrar naquele lado obscuro da escola. Você vai acabar ficando aqui no movimento de estudar e não entregar para a vida os seus estudos. Então isso também é uma disfunção. Entende? Mas toda vez que a gente está em desordem, o principal motivo da gente entrar em desordem na vida é, 2 pontos, a gente se desconectar do nosso pai e da nossa mãe. A gente julgar a humanidade dos nossos pais e perder a luz da vida que vem do sagrado deles. Que faz a gente ou querer morar na escola, ou querer depender dos nossos relacionamentos, seja de trabalho, seja relacionamento de casal, ou mesmo se conectar com as ideologias, uma igreja, uma religião, uma ideologia política, uma ideologia de um time de futebol, de um grupo que faz com que a gente queira morar nesse grupo, que a gente defende com todas as nossas unhas e dentes. Eu já fui fanática religiosa, eu fiquei mais de 8 anos fanática religiosa, eu achava que quem não estava na mesma religião que eu não era bom, não tinha Deus no coração. Eu julguei muitas pessoas, depois eu vi e falei, cara, eu que amo Jesus como mestre, como mentor, como eu fui contra Jesus quando eu pensava tudo isso. Jesus não julgava as pessoas, não ficava, como melhor, condenando, julgar não é nem julgar, né? Ele não ficava condenando as pessoas por ser diferente dele. E eu fiquei. E por que eu fiquei? Porque eu estava buscando na igreja algo que eu achava que eu não tinha recebido lá em casa. Eu estava buscando na religião algo que eu achava que eu não tinha recebido lá em casa. E quando a gente está radical a respeito de uma religião, quando a gente está radical a respeito de uma ideologia, quando você está brigando pela ideologia, como se aquilo fosse a razão da tua vida, perceba, você está sem papai e mamãe no coração. É muito sério isso que eu estou te falando. É muito sério. A gente pode ter uma religião e ser maravilhoso, a gente pode viver na luz da religião, a gente pode viver na luz de uma ideologia que a gente deseja, por exemplo, ter uma ONG, né? Ah, eu tenho uma ONG de cachorrinhos, eu tenho uma ONG que ajuda não sei o que lá. Eu vou fazer um trabalho voluntário lá na África. Esses dias eu vi um trabalho voluntário de uns consteladores que eles estão indo na tribo Zulu, que o Bert Hellinger teve uma experiência maravilhosa de 18 anos, que inclusive a experiência que Bert Hellinger teve nessa tribo Zulu deu origem à observação que ele trouxe para nós das 3 leis, né, da ordem do pertencimento e do equilíbrio. E essa turma aqui do Brasil está fazendo formação de constelação lá. Cara, eu tô toda arrepiada só de pensar. Olha que incrível isso. É maravilhoso a gente fazer trabalho voluntário. Mas se eu tô fazendo trabalho voluntário para salvar o outro, porque eu acho que o outro não deu conta do destino dele, sem querer eu tô inclusive julgando o pai e a mãe do outro. Eu tô falando que o pai e a mãe do outro não é suficiente, porque eu acho que os meus pais não são suficientes. Então eu tô lá julgando o outro, achando que o outro precisa da minha ajuda. E eu tô fazendo isso de graça, eu tô me achando Deus. Eu estou me achando um ser de luz tão grande que eu não preciso de dinheiro para viver. Isso é uma desordem suicida. Quando eu me acho tão importante, eu me acho tão grandioso, eu me acho tão bom que eu não preciso nem de dinheiro. E eu fiz muito isso, gente. Nossa, como eu fiz isso. Eu estava ferrada na vida, não tinha dinheiro para nada, dependendo dos meus pais, morando de favor com meu tio, e estava indo lá pagar de gatinha em trabalho voluntário, e palestrando para todo mundo, e meu pai que me trouxe essa consciência. Um dia ele falou assim para mim, ó, é muito blá blá blá, você fala bonito, é Jesus, é igreja, é constelação familiar, porque na época eu também estava, né, já conhecendo a constelação familiar e tal, mas resultado que é bom nada. Eu vivia dependendo deles. Por quê? Porque no fundo, eu não tinha coragem de voltar para a casa espiritual dos meus pais. Eu não tinha coragem de tomar a luz da vida que vinha dos meus pais. Eu estava me julgando como melhor. Porque eu conheço Jesus, porque eu conheço a constelação familiar, porque eu estou estudando e me desenvolvendo. E quem estava pagando? Percebe que louco que é isso? Então, e a última história dessa linha aqui é a rua. E a rua, às vezes, é fisicamente a rua. Eu trabalhei muito tempo fazendo, né, Anjos da Madrugada, José Carlos, a gente trabalhou junto nesses projetos, né, José Carlos? E eu olhava ali e eu não entendia.
E hoje em dia eu uso muito as minhas experiências que eu tive ali. Porque foi muito legal. Eu lembro de uma vez, eu não me esqueço do nome desse ser. Esse ser infinito, maravilhoso. Eu colocava os mendigos dentro do meu carro para levar para a igreja. E eu levava, inclusive, eles sozinha dentro do carro. Eu não tinha medida nem de risco. Eu queria tanto salvar eles, que eu enfiava eles dentro do meu carro e ia dirigindo para a igreja. Eu falo, Deus me protegeu muito, porque sei lá o que poderia ter acontecido comigo. Eu era muito louca. Eu tinha essa ânsia de salvar. E certa vez tinha 4 sentados atrás, uma mocinha, inclusive, no colo de uma das pessoas. E esse homem chamado Giovanni, ele me olhou profundamente nos olhos através do retrovisor e ele diz assim para mim, eu não quero sair da rua. Eu, como assim? Ele diz, eu não quero sair da rua. Eu amo a rua, eu sou viciado na rua. Eu uso droga, sim, eu gosto de droga, gosto de bebida, mas meu vício é a rua. Eu sei que é uma falsa sensação de liberdade. Ele sabia que eu estava julgando ele, né? Ele me olhou nos olhos e ele sabia que eu estava julgando ele. Ele diz, eu sei que é uma falsa sensação de liberdade, mas eu amo a rua e eu não quero sair da rua. Eu estou indo lá na tua igreja só para usar um bom banheiro, tomar uma boa água e depois voltar para a minha vida. Ali eu fiquei refletindo demais. Eu falei, gente, que loucura, né? E conforme eu fui aprendendo sobre as constelações, fui aprendendo sobre esses movimentos da alma, falei, cara, a rua tá tudo certo. A rua é uma das formas de pertencer à vida. Qual o problema de morar na rua? A gente quer tanto comparar as coisas, mas quantas vezes eu moro na rua? Todas as vezes que eu sento com um pote de brigadeiro e como ele inteiro, eu tô na rua. Eu tô ali no vício, eu tô ali no piloto automático. Quantas vezes, quando eu tô julgando as pessoas e que eu acho que eu sou melhor que os outros, eu também tô na rua. O que é a rua? A rua não é só vício e morar efetivamente na rua. A rua é todas as vezes que eu uso de qualquer situação para eu me afastar da verdade. Escreve isso. Toda vez que eu uso qualquer situação para me afastar da verdade, inclusive a igreja, inclusive o trabalho, quando eu fico lá enlouquecida, trabalhando, é porque eu não quero olhar a verdade, eu não tenho condição de olhar a verdade. Então, que eu admita que eu não posso olhar a verdade. E que eu respeite a condição de eu estar ali. Porque, inclusive, eu vou ter mais misericórdia de mim mesma, eu vou ter respeito por mim, pela minha história, pela minha dor. Para que eu possa, com carinho, com gentileza, no meu tempo, poder tratar disso. Entende? Então, gente, ai meu Deus do céu, vai acabar aqui o tempo. Eu vou falar para vocês, nós vamos dar continuidade nisso, eu tô fazendo lives muito contínuas mesmo, tá, gente? Hoje eu já dei um upgrade surreal em relação ao que eu falei a semana passada. Quem não assistiu as lives, quem não tá assistindo Café com Consciência, tem playlist lá no YouTube, entra no meu YouTube, veja lá, que vai ser muito legal você poder ver. Tá? Você poder assistir aí as sequências, aprender com a gente. Você que quer estudar fenomenologia, nós vamos dar continuidade nesses estudos através do Vida Viva, nova edição agora, que logo logo eu vou falar o nome para vocês, não vai ser programa Vida Viva mais, vai ser um upgrade do programa Vida Viva, né? Numa nova temporada, numa nova gestão, numa nova forma de estudar o desenvolvimento sistêmico. Agora, Vida Viva está virando uma escola, né? Uma escola de educação sistêmica. Então, é muito legal a gente poder evoluir juntos. Fica por perto a respeito disso também, dos eventos. Eu devo marcar em breve uma imersão aqui em Presidente Prudente. Estou pensando em voltar com aquele grupo do WhatsApp, tá? Inclusive, depois eu vou botar uma caixinha de pergunta. Quem gostaria de viver novamente aquele grupo VIP, que eu compartilhava várias coisas, tanto sistêmicas quanto de Access Consciousness, fala com a gente ali também, tá bom? Pra gente validar, para ver se é relevante mesmo trazer os conteúdos diários ali, ou 3 vezes por semana para vocês. Mas depois a gente fala mais sobre isso, tá? Mas, ó, eu vou falar aqui de forma pontual quais são as 6 coisas que eu prometi para vocês, né? 6 coisas que fazem a gente perder dinheiro e criar problemas para afastar a nossa prosperidade. E aí nós vamos dar continuidade nisso a semana que vem no Café com Consciência. Combinado? Então anota aí. Número 1, as nossas demandas com pai e mãe. O que são as nossas demandas com pai e mãe? Aquilo que a gente acha que os nossos pais tinham que ter nos dado, mas não nos deram. Aquilo que a gente acha que deve para os nossos pais. Só esse tema aqui já dá uma live inteira, né? Que eu acho que eu devia para os meus pais, que aquela gratidão que eu acho que eu tenho que devolver algo para os meus pais. Então, todas as demandas que eu tenho de criança, da minha criança, que eu acho que meu pai deveria ter sido melhor para minha mãe deveria ter sido melhor para o meu pai, e todas essas questões que me fazem olhar para trás e questionar a humanidade dos meus pais. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, a ingratidão aos próprios processos. Isso aqui também dá uma live inteira. O que é ingratidão aos próprios processos e ciclos fechados de forma negligente? Adendo,
negócios inacabados, coisas que a gente fecha de forma irresponsável, que a gente não honra, ciclos que a gente fecha de qualquer jeito e sai correndo para fazer outra coisa. Sabe igual a pessoa termina um relacionamento e entra em outro? E nem terminou, nem viveu o luto daquele relacionamento, já começou outro? Isso é um ciclo inacabado de forma negligente. Então, tanto a ingratidão aos próprios processos, quanto esses ciclos inacabados, fechados de forma negligente, eles geram uma necessidade de repetição de padrão. E eles geram necessidade de compensação, que são essas perdas, maus negócios, tá? A coisa número 3 é o desequilíbrio nas relações, quando eu me acho melhor que o outro. Isso aqui também, nossa gente, isso aqui dá lives lindas, inclusive, né? Quando eu acho que eu sou melhor que o outro, quando eu acho que eu estudei mais, quando eu acho que eu estou acima do outro, que eu não consigo olhar a equivalência das relações. Uma coisa é você ter mais conhecimento, por exemplo, eu tenho mais conhecimento que a maioria de vocês aqui a respeito do desenvolvimento sistêmico, mas não quer dizer que eu sou melhor do que você. Tem várias coisas que você sabe mais do que eu. Então, como humanos, nós somos equivalentes. Enquanto a gente não entende essa equivalência, a gente entra nesse movimento de desordem. E essa desordem, quando eu me acho melhor que o outro, eu entro no movimento de necessidade de compensação, obrigatoriedade de compensação. Número 4, eu querer salvar o outro, que é quase a mesma coisa do terceiro, mas vai para um outro nível. Então, quando eu quero salvar o meu pai e minha mãe, a ponto de eu... Isso aqui também dá uma live perfeita. Quando eu quero salvar o meu pai e minha mãe do destino deles, como eu gostaria que eles não vivessem, porque eles estão sofrendo, porque não sei o que lá. Quando eu quero salvar um grupo, eu quero salvar o povo da rua, quando eu quero salvar meu namorado, meu marido, quando eu quero salvar as pessoas do destino delas, eu entro num grande desequilíbrio, eu fico muito arrogante, eu entro num movimento ali de uma grande necessidade de compensação. A vida vai fazer, eu mesma, nesse relacionamento que eu tive, que eu falei para vocês, que não sei se eu falei nessa live, mas que eu me endividei, eu só consegui sair, eu só consegui finalizar o relacionamento, que era um relacionamento desequilibrado, era um relacionamento pesado e etc. Eu só consegui terminar esse relacionamento quando eu me endividei. Foi muito louco, enquanto eu não me endividei, porque o endividamento ele foi o equilíbrio. Ele foi quando eu fiquei igual a ele. A vida falou assim, você não vai perceber como você é igual a ele? Então você vai ficar com dívida. Eu fiquei 6 anos, eu não conseguia pagar a dívida. Eu não conseguia pagar a dívida por causa de dinheiro. Depois um dia eu conto pra vocês como é que foi isso. Mas assim, surreal, eu fiquei 6 anos para pagar a dívida. Mas por quê? Porque eu ainda me achava melhor do que ele. Quando eu entendi que como humanos a gente era equivalente, a gente tinha a mesma altura, ali eu consegui resolver um monte de coisa, inclusive abrir espaço para outras coisas começarem a chegar na minha vida nesse âmbito, porque inclusive a relação de casal tinha ficado fechada para mim, eu não deixava ninguém entrar, né? Enfim, quando a gente quer salvar o outro, quando a gente acha que tem esse poder de salvar o outro, a gente entra numa grande desordem. E as duas últimas, né? Eu chamo de atrasar a morte. Depois a gente também precisa falar mais sobre isso. Que às vezes a gente acha, a gente tem um vício de ficar na dor. Que daí, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou desmaterializar. Se eu ganhar muito dinheiro, é como se eu não tivesse mais nada para fazer aqui. Então eu dou um jeito de perder dinheiro, como se fosse assim, depois eu vou explicar melhor o que significa atrasar a morte, mas só nas próximas lives, tá? Porque hoje não vai dar tempo. Então eu começo a perder dinheiro, como se fosse para eu ficar sempre ali, criando problema, para eu me sentir importante e para eu ter o que fazer na vida, porque senão é como se eu ganhar muito dinheiro, eu já não tenho mais o que fazer na vida, então eu tenho que morrer, tá? Então isso é uma ilusão inconsciente também que me faz contratar maus negócios e arrumar problema para me dispersar e para me dar preocupação. E finalmente, mas não menos importante, que também dá uma grande live, é burlar o governo. Toda vez que eu burlo o governo, lembra, o governo está para o dinheiro igual nossos pais estão para nós, o dinheiro é soberano, o governo é soberano. O governo é grandioso, o governo é uma entidade grandiosa. O governo ele é como se ele fosse o pai e a mãe do dinheiro. Uma coisa é o governo como entidade, outra coisa são os governantes. Os governantes são humanos igual nossos pais são humanos. Então o governo seria o pai e a mãe sagrado do dinheiro e os governantes seriam o pai e mãe humano do dinheiro, tá? Mas isso também dá uma live com pano para manga. Nós temos bastante conteúdo aqui para a gente trabalhar, tá? Então, 6 coisas. Demandas que a gente tem com pai e mãe que a gente ainda não resolveu. Ingratidão aos próprios processos e ciclos fechados de forma negligente. Desequilíbrio nas relações, quando eu acho que eu sou maior e melhor que o outro e que nada é bom o suficiente. Quando eu quero salvar o outro
do destino dele e tudo mais, que eu acho que eu sou maior, que eu sou quase um tipo de Deus, tá? Atrasar a morte no sentido de achar que se eu terminar, se eu ficar muito rica, eu já não vou mais ter o que fazer na vida, e burlar o governo, achando que questionar o governo e fazer disso um movimento também de ingratidão e desordem, tá? Gente, porque valeu a pena estar nessa live? Ó, o Josué tava, o Josué, ele estava falando, né? Fantástico, Paulo, eu não via sentido em constelação, não entendia nada. Hoje muitas coisas fizeram sentido. Que honra, que alegria, Josué, querido. Josué tá fazendo maratona lá no meu YouTube, tá comentando vários vídeos. Adoro que vocês façam isso, gente. Toda vez que vocês comentam algo, que vocês trazem depoimentos de vocês, isso é um grande combustível, tá? Compartilhe essa live com os amigos, essa live vai ficar gravada aqui, vai ficar gravada no YouTube. Toda vez que você envia esses conteúdos para as pessoas, você não tem noção da contribuição que é. Às vezes a pessoa não vai me assistir, mas ela vai acabar chegando a algum movimento aí, ela vai acabar chegando a algum processo de desenvolvimento pessoal. Então não tenha medo de compartilhar. Compartilhe sem esperar nada, inclusive, tá? Porque se você compartilhar querendo salvar, a gente vai entrar em desordem, lembra? Agora, se você compartilhar simplesmente para multiplicar esse conteúdo, sem esperar nada em troca, envia e deixa o universo fazer a parte dele. Tenho certeza que vai acontecer milagres aí, você vai ser usada para salvar muitas vidas, mas daí do seu lugar. Tá bom? Gente, que honra, que alegria ter vocês aqui. Estou muito feliz. Escrevam isso daqui na live. Eu vou desligar a live aqui agora. Entra lá na live no meu feed e escreve tudo isso. Amo constelação, Cris. Lilica, escreve lá, tá? Que você teve insight. Lu, querida, vamos fazer uma foto. Cadê nossa foto? Sim, te escreve lá na live também. Tá bom? 2, 3 e já! Tique! Ai, Senhor! Eu fui fazer a foto aqui e desliguei, peraí. Pronto. Ai, querida, como fazer para ter essa facilidade que você tem de absorver e passar esse conhecimento? Vamos falar mais sobre isso também. Tem várias coisas aí, habilidades que a gente vai tendo na vida, mas o principal é se expor. Ter a coragem de ser imperfeito, né? Isso aqui para mim é fantástico, mas a gente pode falar mais sobre isso também, tá, Simone? Gente, bom dia, bom final de semana, fiquem por perto, até o nosso próximo Café com Consciência e logo em breve a gente passa novidades aí para vocês, tá bom? Beijos!